Ok? Então, continuando aqui, a aplicação ela já foi iniciada. Então, vamos acessar aqui agora o lançamentos de receita, tá? Bom, ali não aconteceu nada, porque provavelmente a gente ainda não, nós ainda não desenvolvemos aqui a chamada a este fragment, né? Aqui no método navegação, tá? Então, se o item for igual a 3, no caso aqui, aqui não vai ser necessário, né? Por enquanto não é necessário definir parâmetros, ok? Então é o lançamento, receita lista fragment. Ok, vamos definir aqui a tag. Ok, e aqui no caso agora vai ser o txt lançamento de receita. Ok, então agora sim, vamos executar novamente. Vamos abrir aqui o logcat e o emulador. Ok, a aplicação foi iniciada. Vamos agora acessar o lançamento de receita. Já temos um erro aqui. Sim, no caso aí essa activity já tem que implementar o lançamento receita lista interface, tá? Então vamos lá. Aqui no caso, lançamento receita lista interface, e temos que implementar esse método aqui, onListFragmentInteraction. Ok? Então vamos aqui executar novamente. Vamos abrir aqui, lançamentos de receita. Agora sim, nós temos aí, só que por enquanto a gente não tem nenhum registro, né? Então temos aqui os totalizadores, tá? E aqui a lista, que na verdade não tem nenhum item, certo? Bom, então o que está faltando aqui? Nós precisamos incluir aqui um float action button, tá? Então, para que o usuário possa então inserir um novo registro, tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui no layout, que é o fragment lançamento receita lista. Vamos aqui no design, tá? E vamos fazer o seguinte, eu vou remover aqui todas as constraints, ok? E agora nós vamos inserir aqui, ó, um float action button, tá? Vou colocar aqui o mesmo
o mesmo ícone, né, que foi definido lá no cadastramento das contas. Só que ele não foi incluso, tá? Que nós temos que colocar ele dentro. Opa. Pressionar aqui Ctrl Z. Agora sim. Vamos só diminuir aqui um pouco o Recycle View. Agora vamos tentar arrastar o botão novamente, só que aqui para dentro do Constraint Layout, tá? Aqui vou pesquisar por input, add. Ok. Agora sim. Então agora eu vou arrastar esse botão aqui para cá e aumentar aqui novamente o Recycle View, tá? Vamos aqui no texto e aqui no Recycle View. Na verdade ele já está sem as margens aqui, tá? Então vamos manter dessa forma mesmo. E agora então vamos clicar nesse botão aqui para ele definir todas as constraints, ok? Então, definido todas as constraints, agora sim, vamos aqui no texto, tá? Para definir o ID, a gente pode definir por aqui também, no caso aqui, ó, o ID desse Float Action Button, né? Novo lançamento. Ok. Então, voltando lá no lançamento receita lista fragments, vamos aqui agora definir aí um on click listener, né? No caso aí para o Float Action Button. Então vamos aqui utilizar o método findViewById para instanciar esse objeto e agora sim definir aqui o onClickListener, tá? No caso aqui, nós vamos, da mesma forma que nós fizemos lá numa conta, né? Então aqui nós vamos definir o on novo lançamento, tá? Então aqui nós vamos chamar on novo lançamento. E nós temos que alterar também lá no main activity o nome aqui desse método. Ok? Então já foi incluso aí o Float Action Button. Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Quando o usuário clicar aqui nesse text view período, tá? Nós vamos abrir um dialog, tá? Para que o usuário possa alterar o período que ele vai inserir esses lançamentos, tá? Inserir ou apenas visualizar esses lançamentos, tá? Então vamos aqui criar esse método. No caso aqui vai ser do tipo void, definir aqui como altera período, tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui então? Nós temos aqui um componente que é o DatePicker_Dialog, tá? Então nós vamos instanciar esse cara. Vamos verificar aqui os parâmetros. No caso aí é o contexto. Então vamos aqui utilizar o método getContents. E aqui nós temos 3 possíveis parâmetros, tá? No caso aqui nós vamos utilizar esse onDateSetListener, tá? Então vamos aqui instanciar esse cara, né? Aqui nós precisamos de um ponto e vírgula. Só que aqui
É necessário, na verdade é necessário ter a API no mínimo, a API nível 24, tá? A que foi definida aqui, vamos aqui, opa. No caso aqui, vamos verificar aqui os parâmetros desse construtor. Opa. Na verdade, nós temos aí mais parâmetros a serem informados, tá? No caso aqui nós temos o ano, o mês e também o dia do mês, tá? Então aqui, na verdade, nós temos que incluir vou definir aqui por enquanto, estaticamente, esses 3 parâmetros e agora sim. Então aqui nós temos que informar, né, no caso aqui, ó, esse parâmetro ele faz parte aqui do construtor do DatePicker-Dialog, tá? Então aqui nós temos que informar também o ano, o mês e o dia que esse componente vai ser, a data a qual esse componente vai ser definido, tá? Inicialmente, né? A data a qual ele vai ser inicializado, ok? Bom, então o que nós vamos fazer aqui para poder inicializar essa data, né, desse componente de acordo com o período que o usuário estiver já, no caso, já estiver trabalhando, tá? Isso aí para facilitar, né? Porque a gente pode definir aqui um período estático, mas aí sempre que o usuário for alterar o período, ele vai ter que, no caso aí, rolar muitos dias, ou muitos meses, ou alguns anos, né, para poder chegar no período que ele deseja, né? Então, vamos aqui realizar esse procedimento. Então, aqui nós vamos criar primeiro um objeto da classe Calendar, tá? E vamos instanciar esse objeto, tá? No caso aqui ele está instanciando com a data atual. Só que nós queremos fazer o seguinte: eu quero definir esse objeto, né, a data desse objeto, de acordo com a data, com o período que o usuário está trabalhando atualmente, né, com o período que ele está trabalhando na tela, ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Aqui na classe biblioteca, tá? Nós já temos aqui o método formato período, só que ele recebe um date, né? E formata e retorna uma string, tá? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar esse mesmo método, só que agora ele vai receber uma string, tá? No caso aqui representando o período, e vai retornar no caso aqui, nós temos que retornar um date, ok? Então aqui agora nós temos que verificar o período, se for diferente de nulo. Agora nós vamos utilizar aqui o método parse, tá? Então ele vai pegar o período, tá? E de acordo com esse formato aqui, que nós iremos passar o período, e ele vai fazer um parse aí para retornar um date, tá? No caso aqui, eu vou retornar nulo caso
ocorra algum problema aqui, tá? Na verdade, aqui nós temos que definir uma exception, né? Temos que tratar essa exceção. Ok. Então aqui agora, voltando lá no lançamento receita lista fragment, nós vamos utilizar aqui esse método, né? No caso, formato período txt, na verdade, text view período.getText.toString. Ok? Aqui nós temos que fazer esse procedimento dentro de um bloco try-catch, tá? E agora sim, no caso aqui, ó, eu vou pegar o ano, aqui o mês, e aqui o dia do ano. Aliás, o dia do mês, tá? Bom, então assim nós iremos instanciar esse dialog com o período atual que o usuário está trabalhando, né, que ele está visualizando. Ok? Bom, então agora qual que é o próximo procedimento aqui então nesse dialog? Nós temos que mostrar esse dialog, tá? Então vamos aqui fazer um teste. Só que antes nós temos que definir aqui, tá? O onClickListener desse objeto, desse período, tá? Então vamos aqui chamar o método alteraPeríodo. E aqui, ó, nós temos também que alterar esse componente, né? Então, depois que o usuário alterar, vai ser chamado aqui o método onDateSet, tá? Então, nós temos que buscar a data que foi definida pelo usuário, tá? E definir o TextView período com esse valor, tá? Bom, então vamos lá. No caso aqui, são recebidos aqui, ó, 3 parâmetros, tá? Esses 3 parâmetros, que são do tipo inteiro, no caso aqui, eu não consigo visualizar quais são esses parâmetros, tá? Mas aqui, provavelmente os parâmetros são relacionados aqui a este outros, tá? Então o primeiro é o ano, o segundo é o mês e o terceiro é o dia do mês, tá? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Primeiro vamos definir aqui o mês, tá? No caso aqui nós só vamos precisar do mês e do ano, tá? Então, o mês é o I1, ok? Só que ali nós temos uma string. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos aqui novamente na classe biblioteca, tá? E vamos definir aqui o seguinte. Agora nós vamos aqui no decimal format, criar um formato mês. Tá? E o padrão aqui vai ser o seguinte, 00, tá? Porque para os meses que iniciarem com
os meses anteriores a outubro, por exemplo, né, que no caso de setembro para trás, que só tem um caractere, nós queremos iniciá-lo, mostrar eles, né, com 2 caracteres. Tá? Eu também poderia aqui utilizar o Simple Date Format, passando aí somente o padrão MM, tá? Mas vamos aqui utilizar o Decimal Format mesmo, ok? Que no caso aqui nós vamos passar um inteiro, né, para que ele possa ser convertido em uma string, né? No caso aqui, no Simple Date Format, seria necessário você primeiro converter em data, né, para depois realizar essa formatação. Então vamos lá. Então vamos definir aqui o formato mês, né, o método formato mês, que vai retornar uma string e vai receber um inteiro, tá? Aqui no caso não é necessário fazer essa verificação. Formato mês ponto, no caso aqui é o ponto format, passar aí o mês como parâmetro, tá? E aqui no caso agora nós vamos chamar aqui a biblioteca.formato mês e eu vou informar aqui este parâmetro. No caso aqui não é necessário tratar essa exceção, tá? No caso aqui do mês, tá, o que nós temos que fazer? Nós temos que somar, tá, esse valor a 1. Por quê? Porque por padrão, aqui né, no caso aqui do calendar, né, o mês de janeiro ele começa com 0, tá? Então, se eu deixar aqui somente esse int, né, no caso ele vai, se for o mês de janeiro, por exemplo, ele vai colocar lá, vai retornar em um valor 00, sabe? Só que o período 00, né, de qualquer ano não existe. Então, por isso aqui que nós temos que somar 1 a este valor, ok? Bom, então nós buscamos o mês, agora nós temos que definir o ano, né? No caso que o ano ele é representado pelo i, né? Então aqui não há necessidade de realizar nenhum procedimento. Então já vamos definir aqui diretamente o texto desse text view período, tá? Então é o mês mais o ano, na verdade que é o mês mais a barra, né? Mais, no caso aqui não é o ano, tá? É o i, ok? Se a gente quiser facilitar aqui, ó, nós podemos mudar essas variáveis, tá? Ano, mês, dia. Opa. Na verdade, que nós já havíamos criado aqui, essa outra variável. Então vamos aqui apenas mudar para mês string, ok? Bom, então dessa forma aí nós definimos lá o texto do text view período para a data que foi selecionada aí pelo usuário, tá? Bom, vamos aqui executar a aplicação para a gente fazer um teste. Vamos abrir aqui o emulador. E aguardar a execução. Opa, na verdade que já ocorreu um erro. Aqui são alertas.
Bom, isso aqui não era para impedir a execução do sistema. Bom, vou tentar aqui limpar o projeto. Ok. Tentar executar novamente. Ocorreu o mesmo erro. Vamos aqui então dar um rebuild. Opa, temos aqui que aguardar. Ok. Esse tipo de erro aqui tá parecendo que é algum bug da IDE. Bom, vamos fazer o seguinte, tá? Tô vendo aqui que já temos aqui outros erros também. Vou fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui esse vídeo, tá? Aí eu vou reiniciar aqui a IDE. No próximo vídeo, então, nós retornamos. Continuamos aqui com os testes.